Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro unidade 2. Na página 49, nós estamos vendo múltiplos e divisores. A gente está começando com o assunto de números primos. É um assunto muito interessante, né? Ali na página 49, então, nós paramos na página 49 na aula passada. Até eu deixei um desafio para vocês encontrar os primos em menores que 10, né? Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. E setembro já foi, né? Já eras. Tchau, setembro. Daqui uns dias mais é outubro. Foi bom enquanto durou. Eu não sei, não me lembro quantas primas eu tenho. Ah, mas eu tenho um monte. Tem um monte de primo, imagina, né? Por parte da minha mãe, parte da minha mãe eu tenho tive 8 tios. Sim, por parte da minha mãe eu tive 8 tios. Por parte do meu pai, 4 tios, 5 tios. Então cada um desses tios aí tiveram filhos. É uma galera, assim. Daí tem primo de segundo grau que eu já nem sei o nome. Que vergonha. Não, o pior é minha esposa, né? Que ela já é tia-avó. Só para vocês terem uma ideia. Não, uma baita de uma família. Vamos lá então, ó. Lembra que eu falei para vocês os números primos até 10, né? Então o que a gente precisa ver? Se o número é 1, ele não é primo, né? Porque ele não tem divisor próprio. Essa é uma razão. Porque ele não tem divisor próprio e porque ele tem apenas um. Não, acho que justifica. Ele tem apenas um divisor trivial, tá? Por isso 1 não é primo. Um número, para ser primo, ele tem que ter apenas 2 divisores triviais, certo? Então o 1 não é primo, tá? O 2 é primo, ó, os divisores de 2. O 1 e o 2, só tem os triviais. O 2 é primo. Os divisores de 3. O 1 e o 3. Os divisores do 4 não é primo. Por que a gente desclassifica o 4 como primo? Porque ele tem divisor próprio. Vamos pegar um divisor próprio do 4, ó. 4. O 1 e o 4, os triviais. O 2 divide o 4? Sim. O 2 é próprio. 4 dividido por 2 dá o próprio 2, por isso eu boto no meio, certo? Então o 4 tem divisor próprio, não é primo. O 5 é primo, ó. O 5 é primo. Vamos ver o 5, ó, os divisores. O 1 e o 5. O 2 não divide. E olha, presta atenção nisso aqui, ó, que eu vou te falar, ó. O 2 não divide o 5 porque o 5 é primo. O 3 também não divide porque o 5 porque 5 não é múltiplo de 3, né? Tá. O 3. Mas eu poderia pensar assim, será que o 4 divide o 5? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu nem vou testar o 4. Sabe por quê? Porque 4 é múltiplo de 2. E se 2 não divide o 5, nenhum dos seus múltiplos vai dividir o 5 também. Ó, nenhum múltiplo de 2. Se o 2 já não divide, nenhum dos múltiplos de 2 vai dividir também. Então seria o 4, o 8, o 6, né? O 4 não divide, o 6 não divide, o 8 não divide, qualquer múltiplo de 2 não vai dividir. O 10 não divide, o 5, o 12 não divide. E isso acontece para qualquer múltiplo. Puxa, de novo. Essas coisas acontecem, né, Rafael? De novo bugado. Tenta sair e entrar novamente. Tá? Me respondam aí. Vocês estão me enxergando? Todo mundo está me enxergando? Me responde aí, Dudu. Mariácio, está me vendo? Tá? O Evandro já respondeu. Guilherme também me responde se está me vendo. O Alex já respondeu. A Marcele. Tá, o Arthur já respondeu também. Ok. A Isabelle me responde se está me vendo. Ô Guilherme. Ah, tá. Tá me vendo. Beleza. A Maria diz que sim também. Beleza. Não.
Não entendi, Guilherme. Nada, acho que eu me confundi aqui. Tá bem, então. Então tá. Então nenhum se 3 não divide, nenhum dos múltiplos de 3 eu vou procurar, né? Se o 3 não divide o 5, o 6 não divide, claro, o 6 já até é maior que 5, né? Mas a gente pode usar essa técnica e eu vou chamar a atenção para vocês nesse sentido. Então o 5 é outro primo, tá? O 6 não é primo. Quem é que me dá um divisor próprio de 6 para dizer que ele não é primo? Responde no privado aí, ó. Eu quero um divisor próprio de 6. O 6 é divisível por 1 e pelo 6. Me fornece um divisor que não seja trivial. Vamos lá, galera. Rapidinho. Divisor de 6. Não trivial. Deixa eu ver. Esqueci? Ó, o Evandro. Boa, Evandro. Legal, o Evandro disse um. Tem outro. Tem tempo aí, vocês podem ir escrevendo se quiser. Ó, o Evandro disse o outro. O Alex disse 2. Muito bem, exatamente. Esses dois números aí são divisores próprios, tanto para o Alex quanto para o Evandro, né? Ó, o 2 é próprio de 6, 6 dividido por 2 dá 3, ó. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, o 2 é próprio e o 3 é próprio. O 6 não é primo porque ele tem divisor próprio, tá? O 1 não é primo porque ele só tem um divisor trivial. O 6 não. O 7... Daí a gente vai usar a técnica essa que a gente está avaliando, tá? Ó, 7, os triviais de 7, 1 e 7. O 2 não divide o 7, tá bem? Ó, o 3 também não divide o 7. O 4 eu não vou testar porque 4 é múltiplo de 2, certo? O 5 não divide o 7. O 6... eu não vou dividir o 7 porque ele é múltiplo de 2 ou porque ele é múltiplo de 3, mas antes ele é múltiplo de 2, certo? Então o 6 eu não testo, nem preciso testar, porque o 6 já é múltiplo de um número que não é divisor de 7. Então o 6 já nem testo e o 7 já está aqui. Isso significa que o 7 é primo, ó. Só tem os divisores triviais, os dois distintos. O 8 eu não testo por quê? O 8. Agora é com vocês. Por que eu não testo o 8? Pode falar, Mari. Não é aí da atividade da aula. É porque no teste 2 tu pediu a raiz quadrada de 125. Sendo que daria número quebrado, raiz quadrada de 125. Ah, tá. Eu vejo isso. Pode. Tá, obrigado. Qual é o número do exercício? Acho que é 3. Tá. Esse tá 3. Tá, eu dou uma conferida ali. Eu posso ter me confundido realmente ali. Botei um dígito a mais. Se vocês quiserem, tá? Se tem tempo ainda, mas não precisa se preocupar. Tá? Se vocês quiserem, tirem o dígito 1, deixa só 25 ali, tá bem? Raiz quadrada de 25, se quiser. Se não, pode deixar como está ali. Provavelmente, ele estava fazendo muita coisa ali, aquilo ali provavelmente tenha me passado, tá bem? Pastor, parece que tu estava fazendo bem rápido, porque teve lá comeu letra, Comeu? uns negócios lá, separou. Gente, vou ter que ver tudo isso então, querida. Tá? Mas nem te preocupa. Faz o que tu... É verdade, eu tô vendo aqui agora, tipo assim, a planilha, né, que eu tô vendo aqui. A primeira, olha só como é que escreveu, olha. Um aeroporto tem 2 salas de espera, uma tem 2 fileiras com cadeiras em cada uma. Ponto. A outra tem fileiras. Espaçoleiras com cadeiras em cada uma. 6 cadeiras e continua. Que estranho, cara. Mas é fileiras. É fileiras. Não, entendi.
O A Evandro... gente entendeu, mas de qualquer jeito... Sim, claro, mas eu fui até 1h da madrugada para tentar fechar no tempo ali, eu estava bem cansado. Mas tá legal, essa questão ali, ó, o Evandro tá me perguntando se tem que dar um número exato. Sim, se não der um número exato, quer dizer que eu errei no dígito ali, no cálculo ali, vocês podem deixar em branco. Isso, porque ontem eu e o Evandro a gente estava quebrando a cabeça tentando entender como é que era o negócio. Sim, pode acontecer mesmo. Porque a raiz quadrada tem que dar um número exato, não pode ter um número né? Nesse caso tem que dar um número, nesse tipo de exercício tem que dar um número exato, tá? Se o Alex está me falando assim, ó, eu fiz os cálculos e deu 11 e uns decimais. Tu tem que apresentar o cálculo, como é que tu chegou nesse cálculo aí, tá, Alex? Tá? Se tu vai botar uma resposta, tu tem que justificar com argumento. Eu até aceito daí, mas daí tu tem que mostrar pra mim como é que tu chegou no cálculo. Tá? Se deu... Eu pedi ajuda pro João Vitor, que pediu ajuda pra outra pessoa que me mandou a resposta, só que eu não entendi aquele negócio. Como é que eu dou uma resposta que nem eu sei? Com certeza. Daí, exatamente, tem que agir assim mesmo. Ah, não sei, então não coloco. Muito bem. Até pode escrever, né? Muitas vezes vocês podem escrever ali mesmo para mim na resolução. Ô, professor, isso que tu me falou agora, Mariana, pode até colocar como resposta. Ô, professor, mas para um pouquinho, ó, eu não sei como é que... Eu sei calcular a raiz exata, não mostrou como é que... Não está pedindo como é que eu faço esse tipo de coisa aqui, né? Com raiz quadrada. Eu até ensinei para vocês para comparar, para colocar entre dois naturais ali, né? Maior que quanto, menor que quanto. Até isso dava para fazer. Mas, entretanto, não é realmente o que está pedindo ali no enunciado é calcular. E eu me passei no dígito, tá bem? Mas tudo que tu fizer, se tu botar uma resposta, não adianta tu chegar lá na calculadora e botar ali, a calculadora te dá uma resposta e tu me colocar como resposta. Tá? Isso é verdade, não adianta tu calcular na calculadora e me mostrar, ó, tá aqui, ó, né? Ou tu diz assim, ó, não sei como desenvolver, ou tu me mostra o teu desenvolvimento, tá bem? Isso eu tô falando... Tentar calcular ali na mão, mesmo no papel, não deu certo. Exato. A calculadora deu um número gigante. Exatamente, daí tu nem conseguiu interpretar, né, o que aquilo ali significa, mas daí nesses casos, isso é excelente, ó, nesses casos tu escreve, professor, eu tentei resolver aqui e não consegui, tá esquisito, porque se tu me mostrar um desenvolvimento de como, porque eu estou respondendo ali, o Alex chegou e disse assim, professor, eu cheguei nesse valor aqui. Bom, se tu chegou nesse valor, tu vai ter que me mostrar como é que tu chegou. Tá bem? Daí tem que chegar, não tem problema, eu confiro ali, mas tem que me dizer, ó, cheguei fazendo isso. Bom, tá, mas tudo isso eu dou uma olhada, tá? Desculpem, pessoal, mas, né, às vezes as coisas ficam um tempo curto, mas a gente resolve, nem se preocupem, tá? Os divisores de 7, eu quero saber, eu estava perguntando para vocês assim, ó, 8, tá? Eu quero saber por que eu desclassifico, o 8 eu já nem começo a verificar que ele é primo. Por que o 8 não é primo? Tu tá em alguma página do livro? Não, eu estou na verdade, a gente vai dar continuidade à página 49, mas na aula passada eu estava falando sobre os primos até 10. Eu queria que vocês encontrassem os primos até 10, certo? E agora eu estou verificando que o 2 é primo, o 3, o 5, o 7. E por que o 8 não é primo? Tá? O 8 tem os divisores triviais, o 1 e o 8. Ah, mas por que ele não é primo? Eu já nem vou testar o 8, porque... E aí, quem responde? É só encontrar um divisor próprio para o 8. Muito bem, Alex, ali, ó. Eu já nem testo o 8, porque o 8 é divisível por 2 e dá 4. Não, ó.
O 3 não divide e o 4 já está aqui. Olha só que coisa interessante, o 2 é um número primo, mas qualquer múltiplo de 2 tem um número 2 como divisor próprio, certo? Qualquer múltiplo de 2 maior que 2, ou seja, o 4 não vai ser primo porque tem 2 como divisor próprio. O 6 não é primo porque tem 2 como divisor próprio. Depois o próximo múltiplo de 2 é o 8. Dá para dividir por 2? Sim, o 2 é divisor próprio. Isso significa que nenhum número par maior que 2 vai ser primo. Certo? Só o 2, que é par, vai ser primo, que tem 2 divisores triviais. Qualquer número maior que 2, que for par, eu nem testo. Nem vou testar se ele é primo, qualquer número maior que 2. Por quê? Porque o 2, qualquer número par maior que 2, ele vai ter o 1 como divisor e o próprio número como divisor. E com certeza, se ele é par, ele vai ter o 2 como divisor também. Então, qualquer número par maior do que 2, com certeza não é primo, nem testo mais. Por isso que depois do 2 não apareceu nenhum outro par. Tá? E nem vai aparecer. Ah, professor, quer dizer que todos os ímpares vão ser primo? Não. Olha aqui, ó. Olha o 9, por exemplo. Ó. O 9, ele é ímpar, certo? Tem o 1 e tem o 9. O 2 não divide o 9, mas o 3 divide o 9. E o 3 é um divisor próprio. Então, o 9... Justifiquei justamente ao contrário. Os divisores de 9. Tá, o 9 não é primo? Não justifiquei ao contrário. Justifiquei certinho. Ó. O 9 não é primo porque ele tem divisor próprio. Ó. Certo? Então não aparece nessa listagem. E o 10, ele é par. Então ele não vai ser primo porque ele é um par maior que 2. Pronto. Acabou aqui os primos menores do que 10. Ó, o 2, o 3... o 5 e o 7 são primos menores que 10. Tá, mas quantos primos existem? Bom, existem infinitos primos. A gente pode ir verificando. Tá? Por isso que os critérios de divisibilidade são tão importantes. Tá? Então, corrigindo aqui... Como os números são infinitos, os números primos também. Exatamente. Os primos também vão ser infinitos. Só que para demonstrar que eles são infinitos, precisa um pouquinho mais, um argumento um pouquinho mais pesado, assim. Mas, na verdade, é isso, né? Os naturais são infinitos, os primos também. Assim como os naturais são infinitos, os pares são infinitos, os ímpares são infinitos. Tá? Reconhecimento de um número primo e de um número composto, né? Se um número for divisível por algum primo, se um número for divisível por algum número primo menor que ele, teremos um número composto. Em outras palavras, se um número tiver um divisor próprio, basta que ele tenha um divisor próprio. Quem seria o melhor divisor próprio? Um número que já seja primo, porque daí o primo, né, ele é irredutível, assim. Se o número não for divisível por nenhum número primo menor que ele, teremos então um número primo. Tá? Para isso, fazemos a divisão do número dado sucessivamente pelos números primos, até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Então, o método prático para verificar se o número é primo é isso aqui. Ó. Por exemplo, vamos ver se o número 15 é primo. Tá? Então, ele tem os divisores 1 e 15. Existe um critério de parada para tu verificar se tu encontra os divisores sim ou não, tá? Olha só, porque ele está dizendo ali, ó, no livro assim, ó,
Para isso, fazemos a divisão do número dado sucessivamente pelos números primos até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Por que a gente faz isso? Caso nenhuma das divisões seja exata, o número é primo. Agora vamos... Então, quem são os primeiros primos? O 2, o 3, o 5 e o 7, tá? Então, ó, 15 dividido por 2, certo? Dá 7 vezes, certo? 7 vezes 2 dá 14 e resta 1. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Claro que 15 dividido por 2, vamos usar outra cor aqui, para tu não confundir. Deixa eu ver. Claro que 15 dividido por 2 não é 7, porque resta 1, não é 7 exato. Mas, pensa comigo, ó, pensando em divisão não exata, 15 dividido por 2 eu consigo fazer 7 grupos, ou 15 dividido de 7 em 7 eu consigo fazer 2 grupos e vai restar 1. Isso aqui é divisão com o resto, por isso que eu estou botando de outra cor. Tá? Ó, 2 vai dar 7. Quando eu divido 15 por 2, dá 7 e resta. E quando eu divido 15 por 7, dá 2 e resta. E resta 1. Tá? 15 dividido por 3 dá 5. E o que acontece aqui? Essa divisão aqui, ó, é exata. Quando eu divido 15 por 3, dá 5. Essa divisão aqui é exata. Daí eu vou dizer assim, ó, 15 não é primo. Por que 15 não é primo? Porque ele tem divisor próprio. Essa divisão aqui dá exata. Aqui, ó, 15 dividido por 3 dá exatamente 5. É uma divisão exata. É um divisor, 3 é um divisor próprio, é o primeiro divisor próprio e ele é um número, o próprio 3 é um número primo. Certo? Por que eu não, mesmo que não desse aqui ó, por 3, por que eu não testaria o número 4? Porque 4 é um múltiplo de 2, significa que se 15 é divisível por 4, então ele seria divisível por 2 também. Tá? Então por isso que eu só testo os primos. Eu não vou testar um divisor composto pelo número. Porque se um número é divisível por um composto, com certeza ele é divisível por um primo do qual o composto é múltiplo. Tá bem? Então 15 aqui, ó, 15 não é primo porque ele tem divisor próprio, certo? E a divisão aqui, ó, eu cheguei 2 dividido por 7, ou seja, o quociente é maior do que o divisor. Isso significa, tá, ó, o quociente ser maior que o divisor significa que tu está pegando um número aqui, ó, do lado esquerdo e obtendo um do lado direito. Fixa isso que vai ser importante para o próximo número que a gente vai verificar. Eu quero verificar se 17 é primo. E daí vocês já entenderam, né? Eu só vou testar divisores primos. Né? Por que eu não testaria divisores compostos? Sim? Eu tenho uma pergunta sobre a planilha, senhor. Tá, pergunte. Tipo assim, olha, ali na B da Q3, tava perguntando... Não, isso, só um pouquinho, Arthur. Só um pouquinho, Arthur. Segura aí, Arthur. Isso não é planilha. É formulário. Isso, desculpa. É que fica na planilha aqui no celular, entendeu? Eu acabei falando, tá. Mas você entendeu, né, senhor? O senhor me deu umas coisas... Não, já vou. E aí, tipo assim, olha, ele tem 125, né? Sim. Na B. Isso. Então, mas não tem como, tipo assim, não tem... eu fiz os cálculos e não deu, tipo assim, o máximo que eu cheguei perto foi 121. Tá, então tá, escreve exatamente essa justificativa tu bota ali. Ó, professora, eu não consegui, o máximo que eu consegui foi 121 e escreve como é que tu chegou no 121. Tá bem? Tá bom, obrigado. Tá. Valeu. Certo. Agora eu quero que tu preste atenção no seguinte, eu quero verificar se 17 é primo. Olha só. E vamos ver, ó, 17
e eu vou testar só por primos, eu não vou testar o 17 por... Eu não vou testar o 17 por compostos, porque se o 17 for divisível por qualquer número composto, ele é divisível por qualquer primo do qual o composto é múltiplo. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vocês já vão entender. Ó. Vamos ver os divisores de 17. Tá? O 1 e o 17. Vamos dividir 17 por 2. Tá? 17, eu sei que não dá, resta, né? Mas vamos ver quantas vezes dá. 17 dividido por 2 dá 8 vezes. 8 vezes 2, 16. E resta 1. Então, 17 dividido por 2 dá 2, dá 8 e resta 1. Então, vamos dizer que o 2 e o 8 não são divisores de 17, certo? Por isso que eu estou botando outra cor aqui, ó, 2 e 8. Quando eu divido 17 por 2, dá 8 e resta 1. E quando eu divido 17 por 8, dá 2 e resta 1. Estou botando de cor diferente. O que é preto aqui, ó, é divisor, certo? Mas aqui, ó, não é. Então, eu estou procurando o divisor próprio para 17 e procurei no 2. E o que que eu verifiquei? Que o 8 também não é divisor de 17. Então, vamos lá no 3. Se eu dividir o 17, eu já sei que 17 não é divisível por 3, porque 1 mais 7, critério do 3, tá? 1 mais 7 é 8, e 8 não dá para dividir por 3. Então, eu já sei que o 3 eu vou botar azul aqui, ó. Certo? O 3 vai ser azul e assim como o correspondente dele. Vamos ver quem é o correspondente do 3. Quantas vezes? 5 vezes? 5 vezes 3 dá 15 e resta 2. Então, olha só. 3 e 5. O que está de azul aqui, ó, é divisão não exata, certo? Então, 17 quando eu divido por 3 dá 5 e resta 2. E 17 quando eu divido por 5 dá 3 e também resta 2. Olha só, por que eu não vou testar o 4 como divisor? Porque 2 é divisor de 4, porque 4 é múltiplo de 2. Então, por isso, eu não vou testar divisor composto para o 17 para ver se ele é primo. Porque se tiver um divisor composto, existiu um primo antes que divide. Né? Por exemplo, 6 é composto. Se o número é divisível por 6, com certeza ele é divisível pelo primo 2. Se um número é divisível por, sei lá, por 9, quer dizer que existe, que ele é divisível por 3, porque 9 é múltiplo de 3. Tá bem? Então, ó, 17 dividido por 3 dá 5. Agora, depois o próximo que eu vou procurar é o 5, ó, e o 5 já está aqui, mas presta atenção, ó, 17 dividido por 5. Quando eu divido por 5, o que vai acontecer com o quociente? O 5 está do lado direito. O que eu vou encontrar do outro lado? Eu tenho que encontrar o 3, ó. Então, presta atenção, ó. 3 vezes 5 dá 15 e resta 2. Olha o que aconteceu aqui, ó. 3, quando eu divido por 3, 3 é menor que 5. Certo? Significa que eu estou procurando divisores do lado esquerdo. Quando eu divido por 3 e 3 é menor que 5, eu estou procurando os divisores do lado esquerdo. Mas quando o 5 aqui, ó, o divisor é maior que o quociente, significa que eu já passei para o outro lado. E já entre aspas, já encontrei todos os divisores. Significa que se eu não encontrei divisor
até chegar do outro lado aqui, ó, significa que eu não vou encontrar mais, porque aqui estariam todos os divisores, ó. O 1, o 2, o 3, o 5, o 8 e o 17. Claro, o 2, o 3, o 5 e o 8, ele não é divisão exata por 17, mas quando eu passo de 3 para 5, significa que eu já estou do lado direito dos números. Lembra que quando a gente encontra os divisores de um número, a gente pega o primeiro e o último. Aqui, nessa coluna aqui, são os primeiros, e nessa coluna aqui são os últimos. Então, quando esse divisor aqui, ó, for maior que o quociente, significa que eu já estou do lado dos últimos, procurando os divisores dos lados dos últimos. E daí eu já fechei o meu ciclo. Essa é a ideia de procurar números primos até que o divisor seja maior ou igual ao quociente. Tá? Esse é o critério. Então eu procuro divisor próprio até que o divisor seja maior ou igual ao quociente. Eu não sei se ele usou o quociente menor ou igual ao divisor. Vamos ver como é que ele usou o termo ali, ó. Para isso, fazemos a divisão do número dado sucessivamente por números primos até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Até obter esse quociente aqui, ó, tem que ser menor ou igual ao divisor. Ou, em outras palavras, se o divisor for maior ou igual ao quociente, significa que tu está já na coluna dos últimos. Lembra que quando a gente faz assim, ó, vamos ver aqui, ó, os divisores de 8, ó, 1 e o 8, tá? O primeiro e o último, segundo e penúltimo, certo? Então essa aqui é a coluna dos primeiros, essa aqui é a coluna dos últimos, ó. Depois do 2 vem o 3, não divide o 8, depois do 4 tu já está na coluna dos últimos, certo? Quando tu vai dividir por 4, tu já chegou assim, ó, tu diz assim, ó, não preciso mais dividir porque eu já estou na coluna dos últimos e eu já encontrei todos. Então a ideia aqui, ó, mesmo para divisão com o resto, é a mesma. Eu divido até que o divisor seja maior que o quociente, ou o quociente menor ou igual ao divisor, porque quando eu chego que o divisor já é maior que o quociente, eu já estou na coluna dos últimos. Então eu tenho a coluna dos primeiros, eu tenho a coluna dos últimos, e quando eu passo para a coluna dos últimos e não encontrei nenhum divisor próprio, ó, tudo que está azul aqui, ó, é divisão não exata. E o que eu tenho só de divisores do 17 é o 1 e o 17, portanto, 17 é primo, tá? De forma bem técnica. Se tu não entendeu isso que eu estou te dizendo, de forma técnica, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um número e dividir por números primos até que o divisor seja maior que o quociente, maior ou igual ao quociente. Se eu não encontrar divisor próprio, o número é primo. Se eu encontrar um divisor próprio, acabou. Se eu encontro um divisor próprio, ele não vai ser primo. Então,